Eu quero fazer um vídeo hoje falando sobre como ajustar o foco manual desse tipo de aparelho. A ideia vem de um site que existia há muito tempo atrás, era o Hawshot, e aparentemente ele não existe mais. Eu consegui resgatar aqui essa dica desse site e vou converter isso em forma de vídeo do YouTube. Então aqui ele dá uma dica de como corrigir o front focus e o back focus das câmeras D90 e D80. São câmeras bem mais antigas do que essa aqui, mas o sistema de ajuste permaneceu semelhante a dessas câmeras aqui. Por exemplo, aqui eu tenho a câmera no modo manual. Então o foco manual está selecionado aqui nessa chave. Então eu tenho que fazer o foco aqui nesse anel da lente. Então acaba a gente tendo que acertar esse foco olhando aqui pelo viewfinder. Então a gente vê a imagem lá do outro lado, por aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar, ó. Então tem aquele padrão lá atrás, onde eu vou fazer o foco e vou fazer o ajuste usando aquela ferramenta lá. Aquilo lá é um PDF que a gente imprime e cola em cartolinas, em papelão, e a gente tem ali uma grande ferramenta para nos auxiliar na questão do foco da câmera. Então vejam, ele tem essa graduação aqui, uma régua. A gente tem que fazer o foco aqui nessa bolinha menor ou nessa bola maior, dependendo da distância que a gente está. Então a gente depois compara olhando na régua aqui para onde que está o foco, se está para frente ou para trás. Essa câmera aqui está com um pouco de, se eu não me engano, front focus para o foco manual. E eu vou corrigir aqui durante esse vídeo com a ajuda dessa chavezinha aqui, uma chave, acho que é Torque, acho que é 1,5. No site falava sobre o problema e aqui ele indicava que ali dentro da câmera a gente tem dois parafusos, tá? O parafuso de trás é o autofoco, o parafuso da frente é o manual foco. Esses parafusos têm a função de acertar a angulatura do espelho que tem ali dentro. Esse tipo de câmera é chamado de DSLR porque ela tem um espelho. Esse R é de reflex, tá? E esse D é de digital. Então, antigamente, quando elas eram de filme, elas eram chamadas de SLR. Então aqui está o sistema de foco dela, aqui fica representada a lente. A gente fica com esse espelho nessa posição, inclinado em relação ao sensor aqui atrás, para a gente poder ver aqui por cima, pelo viewfinder, esse buraquinho aqui. Então a gente vê um reflexo da imagem através do viewfinder. Então se esse espelho estiver num ângulo errado, a gente vai ver aqui em cima focado, mas quando esse espelho levantar para que a imagem chegue no sensor, não vai estar focado. Então a gente viu uma imagem errada se esses parafusos aqui, ó, aqui tem um deles, eles são excêntricos. Então a gente vai girando e ele acerta um pouquinho o ângulo. Então a gente tem que girar esse parafuso excêntrico até achar o ponto certo. Tá? Aqui está o parafuso do manual foco e aqui está o parafuso do autofoco nas câmeras D90. Tá? Aqui é uma 7000, então vai ser um pouquinho diferente. Para o foco automático ela tem um recurso via menu, onde a gente pode fazer um ajuste via software. Então aqui, ó, a F-Tune. Aí aqui eu crio o padrão para essa lente, eu ligo aqui para ela. Então aí eu tenho um range de escolha aqui. Por exemplo, aqui eu trago o foco mais para perto da câmera e para lá para o mais 20 eu levo o foco mais para trás, tá? Então eu vou mexer aqui caso eu tenha um problema de autofoco. Às vezes a gente tem que usar o manual foco em algumas situações porque fica melhor. Um objeto, um assunto que esteja atrás de uma grade, o sistema de autofoco da câmera sempre vai tentar focar na grade.
Então a gente não consegue ver direito o que está atrás dela. Então aqui tem as explicações, aqui tem um diagrama amplificado do sistema de foco. Então a gente, para usar o foco manual, depende dessa angulação do espelho. Então se o espelho estiver angulado errado, aqui em cima, quando a gente olhar pelo viewfinder, a gente vai ver a imagem em foco, mas não vai estar em foco para o sensor aqui atrás. E o manual e o autofoco tem um outro parafuso, que é esse aqui, que ajusta esse outro espelhinho aqui, que é por onde a câmera, quer dizer, por onde a imagem passa aqui através desse espelho translúcido, e ela reflete nesse outro espelho aqui atrás e vem aqui no sensor de autofoco, no detector de autofoco. Então o ângulo desse espelho aqui de trás é importante para o autofoco, e o ângulo desse espelho grande da frente é importante para o manual foco. Uma coisa importante para a gente fazer antes de fazer esse ajuste é ter certeza que aqui o viewfinder está ajustado para o nosso olho. Então a câmera tem esse ajuste aqui, ó, que a gente olha lá dentro o padrão, umas linhas que tem lá dentro, e faz com que ela fique o mais nítido possível para o nosso olho. Cada pessoa que olhar aqui vai ver um pouquinho diferente, aí tem que vir aqui nessa rodinha aqui e ajustar. Tá? Como eu mexi, eu vou ter que ajustar agora. Agora eu vou fazer uma foto do padrão e vou mostrar para vocês como é que fica a foto do jeito que a câmera está calibrada agora. Coloquei aqui a abertura da lente bem grande, 1.8, então a lente está bem aberta, e coloquei uma velocidade de 1/400, isso vai garantir que eu não trema, ou seja, eu vou tremer, mas a câmera vai bater tão rápido essa foto que a minha tremida não vai influenciar. E eu botei a sensibilidade do sensor em 100, ou seja, ISO 100, para isso não atrapalhar a análise do foco. Tá. Vou bater a foto lá daquele padrão. Eu vou ajustar na bolinha menor, fazendo com que o zero ali daquela régua fique o mais nítido possível aqui para mim no viewfinder. Bati a foto. Então a gente vai ver como é que vai ficar aqui. E aqui eu vou acertar para a gente ver como é que ficou. Vejam lá atrás que os números bem atrás ficaram bem desfocados. E aqui na frente ficou focado mais para esse lado de cá. Ó. Ficou o 30 e o 20 focados. E o 0 não ficou bem focado. Então é isso que eu vou acertar agora mexendo no parafuso ali. O ideal é colocá-la no tripé, mas como eu quero fazer esse vídeo de maneira mais rápida, eu vou fazer na mão mesmo. Depois eu refaço esse ajuste com ela no tripé, para ter certeza que o melhor foco vai estar no meio da régua aqui. Eu foquei nessa bolinha aqui. Agora, para mim ter acesso ao parafuso, tá? O espelho fica na frente, então eu tenho que fazer com que o espelho levante para mim ter acesso ao parafuso. Eu vou vir aqui no menu dela e vou mandar ela levantar o espelho. Opa. Ah, tá certo, é aqui. Pronto, ela levantou o espelho. Então, agora ela expôs o sensor está lá dentro, o espelho saiu da frente. Veja que isso aqui é um processo extremamente arriscado. Faça isso por conta e risco, ou mande em alguém que consiga fazer esse serviço sem arriscar danificar a câmera. Tá? Se eu tocar essa chavezinha lá no sensor, ele vai ser arranhado, vai ser danificado, e isso é irreversível. Então, só faça isso se tiver certeza do que está fazendo, ou mande em algum técnico, alguma assistência para fazer isso. Tá? Esse vídeo é mais para mostrar que tem solução, tá? Que existe uma forma de corrigir esse problema, porque isso é bem chato, a gente nunca consegue acertar o foco do que a gente quer. O foco sempre fica mais na frente ou mais atrás, então isso é muito chato. Mas pela idade dessas câmeras, essa câmera aqui já deve ter 10 anos, então isso acaba desajustando com o tempo.
De repente alguma batida, algum esforço mecânico, algum esforço térmico faz com que aquilo ali desajuste. Então eu vou dar uma giradinha no parafuso. Girei. Agora sim ele começou a girar, tá? Então girei para baixo, nesse sentido aqui. Agora eu tenho que pôr a lente e fazer uma nova foto. Então eu vou desligar a câmera aqui para o espelho voltar para o lugar. Ó, veja que eu vou desligar. O espelho voltou para o lugar. Vou pôr a lente novamente. Tá. Vou ligar a câmera aqui e vou bater uma nova foto. Bom, bati a nova foto aqui. Vamos dar uma olhada aqui com zoom. Veja que o foco já mudou de lado. Ele já foi para trás. Deixa eu comparar com outra foto. A gente tem lá o foco atrás. Não, o foco na frente. O foco está aqui no 10. Tá? E aí na segunda foto a gente tem... Deixa eu ver uma coisa aqui. O foco está na frente aqui nessa primeira foto. E na segunda o foco está atrás. Então, digamos que eu girei demais o parafuso. Eu vou voltar ele um pouco para que o foco vá para o lugar certo. Tá? Na verdade eu vou cortar o vídeo aqui e vou fazer até que o foco fique ali no 0, tá? Então eu vou colocá-la no tripé e vou ir girando o parafuso até que eu ache o foco no 0. Tá? Isso aqui provavelmente vai demorar algum tempo. Repeti o teste diversas vezes, aproximei um pouquinho o padrão da câmera. Coloquei a câmera aqui num tripé. E passei também a usar aqui o modo de timer para mim não tremer ela quando eu aperto o botão. Então quando a gente aperta o botão, a câmera dá uma leve tremida e isso pode atrapalhar o ajuste. Então vejam aqui, ó. Tá? Bateu a foto agora. Vamos dar uma olhadinha como é que tá. Vejo ali o 0 bem focado. Fiz mais umas 5 vezes o ajuste do parafuso para conseguir esse resultado aqui, ó. Então a gente tem aqui os extremos, o 90 aqui bem desfocado. O 50 já dá para ver. Aqui o 30, o 20, o 10 bem focado. O 0 no melhor ponto da lente. O mais 10 também, um ponto bem focado, e o resto tudo desfocado. Na fotografia a lente só consegue entregar um plano de foco, então só tem uma fina camada, como se fosse uma folha de papel em foco. O resto, matematicamente, está tudo fora de foco. Tá? Então a gente tem, para a visão humana, um range que é aceitável de foco. Então aqui notem que melhorou bastante do que era antes para o que ficou agora. Deixa eu girar aqui, eu passei por várias fotos onde eu fui me aproximando, passei um pouquinho. Por exemplo aqui, ó, o 10 tá mais, esse 10 aqui está mais focado do que esse 10 aqui. Então eu não estava satisfeito, eu fui indo até chegar a esse resultado aqui. Tá? Antes estava bem pior, deixa eu trocar de foto aqui. Então aqui o 10 estava menos focado ainda. Aqui estava menos focado ainda. Aqui estava um pouquinho fora. Aqui ó, o 10 de cima está mais focado do que a anterior. Ó, aqui o 10 de cima estava bem melhor do que esse de baixo. Eu fui me aproximando. Aqui eu passei do ponto onde o 10 de baixo ficou muito melhor focado do que o 10 de cima. Ó, vejam aqui
o 10 de baixo mais focado. Aqui é quando o padrão estava mais distante um pouco, tá? Mas o que importa é essas últimas aqui, onde eu fui caminhando com o parafuso até que deu bem no 0. Aqui já estaria satisfatório, mas eu não fiquei satisfeito, fui indo, até que eu cheguei nesse resultado aqui. Nesse resultado. Essa aqui é a última foto que eu bati agora. Então eu estou satisfeito porque os 20 parecem que estão semelhantes em questão de foco, tá? E o 0 parece bem focado. Então agora eu vou poder usar aqui a câmera com um sistema de foco manual bem calibrado. O foco manual ele depende desse ângulo desse espelho, então em tese se eu acertei para essa lente, eu acertei para qualquer lente com foco manual. Eu creio que mais modelos dessas aqui sejam dessa mesma forma. Eu sei que a 7000 a 7100 é assim, a 800 é assim, a 5300 é assim, várias delas são assim, como o sistema da D90, que é uma câmera bem antiga, D90 e D80. Então é isso aí, um abraço.